Olá, sou o professor Edilson. Nosso assunto de hoje é sobre a permanência e influência de elementos culturais originados de comunidades indígenas, africanas e europeias no Brasil. Que em nosso país encontramos uma diversidade cultural marcante, isso não resta dúvida. Mas quais etnias influenciaram de forma direta na formação cultural do Brasil? É imprescindível conhecer e ajudar a preservar as raízes culturais de um povo, que deixaram marcas evidentes de sua presença na identidade histórica e cultural do povo brasileiro. É indispensável conhecer e preservar as raízes culturais de um povo. Essas raízes deixaram marcas de sua presença na identidade cultural. Entre os grupos que influenciaram na formação do povo brasileiro, encontramos os portugueses, indígenas, africanos, italianos, alemães, espanhóis e japoneses. Vamos começar pela influência indígena. Primeira etnia a ter contato direto com os europeus colonizadores. Esse processo de colonização europeia levou à extinção de muitas comunidades indígenas, ou com o uso de armas ou em decorrência de doenças, do qual até então não existia entre os indígenas, ou simplesmente pelo fato de ensinar os costumes e a religião europeia aos indígenas. Hoje no Brasil vivem cerca de 345 mil índios, diferente dos quase 10 milhões que aqui viviam. Muitos dos que restaram vivem em áreas distribuídas entre 215 sociedades indígenas. Entre 100 e 190 mil índios vivem fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. E há também indícios da existência de mais ou menos 53 grupos indígenas ainda não contatados. É forte a influência indígena em nossa cultura, principalmente na culinária, música, dança, folclore, artesanato e até nas palavras. A exemplo de palavras, destacamos pipoca, que significa saltar, brincar; Paraíba, que significa rio com pouco peixe, rio ruim; Ipanema, rio sem vida; Jacareí, rio dos jacarés; Butantã, chão duro; e tantas outras que fazem parte do nosso vocabulário. Assim como os indígenas, os africanos também possuem uma influência marcante, tanto em nosso vocabulário como em nossos costumes. A exemplo destacamos acarajé, que é um bolinho de feijão frito; fubá, feito de farinha de milho; agogô, um instrumento musical; angu, feito de massa de farinha de trigo ou de mandioca; canjica, que é uma papa de milho verde ralado. Isso sem contar os vários hábitos que temos hoje, coisa que não era comum aos europeus, como por exemplo, o uso de plantas medicinais, o contato intenso com a natureza, o banho diário. Isso mesmo, o banho. Pense comigo, que bom que esse hábito foi incorporado aos nossos costumes. Já a influência dos africanos podemos citar a capoeira, o candomblé, principalmente na Bahia, e a culinária, que recebeu grandes novidades, como o leite de coco, óleo de palmeira e o azeite de dendê. Destacamos também o uso de palavras: acarajé, batuque, cachaça, canjica, jiló, macumba, quiabo, quilombo e muito mais. Marcante a influência na arquitetura, literatura, culinária, religiosidade, festas, na língua, na introdução de plantas que aqui não eram conhecidas, na escultura e também na música. Muita coisa, não é? Esse é o nosso povo. Vamos ver se você consegue relacionar o costume à etnia? Hora do nosso teste.
Uma das festas consideradas de importância para o Brasil é o Carnaval, que foi introduzido A. pelos africanos, B. pelos italianos, C. pelos indígenas e africanos, D. pelos portugueses e pelos portugueses e espanhóis. Se você respondeu a letra D, acertou. O carnaval foi introduzido pelos lusitanos. Claro que nós demos uma aperfeiçoada. Sabemos que temos influência dos povos indígenas em nossa cultura, porque quando os europeus aqui chegaram, mantiveram contato direto com esses povos. Mas a quantidade maior de colonos vindos de Portugal cresceu bastante em qual época? A. Da escravidão, B. do ciclo do ouro, C. da exploração do pau-brasil, D. da vinda da família real e da exploração do carvão mineral? Resposta correta, alternativa B. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.